Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 4, Revisão e Avaliação. Olá, boa tarde, professores, boa tarde, alunos. Hoje será a nossa revisão e a nossa primeira avaliação, tá bom? Então vamos ficar atentos e na hora da interatividade, com as perguntas anotadas, estaremos aqui à disposição, ok? Vamos para a nossa primeira cartela. O que é química? Todo aluno, que vai iniciar o estudo da química, eu acho que quer que essa pergunta ela seja respondida, Então, química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, estruturas e transformações. Então, tudo relacionado à matéria, a química ela vai estudar. Com que intenção a química estuda a matéria? Para utilizá-la, como matéria-prima em determinados produtos que podem chegar em nossas casas, trazendo alguns benefícios e qualidade de vida. E ali nós temos a palavra transformações. Então a química ela estuda essas transformações que ocorrem na matéria. E essas transformações, elas podem ser do tipo física e química, Lembrando que a transformação física da matéria não ocorre com alteração da sua composição. Já a química ocorre mudança na sua composição e aí vai gerar novas substâncias. A química trabalha em 3 níveis principais. Então, toda vez que a gente vai assistir uma aula de química no nosso programa, ou vai ler um livro, a gente encontra esses 3 níveis principais, que é o microscópico, o macroscópico e o simbólico. O microscópico, eu costumo dizer, e brinco às vezes, que a gente não gosta, porque nesse nível microscópico, os nossos olhos não conseguem enxergar. E aí a gente não gosta, porque muitas vezes precisamos imaginar, trazer esse mundo tão pequenininho para a nossa realidade. E aí a gente não gosta quando começa a falar em termos de coisas pequenas. Mas é o nível que a química trabalha. O macroscópico a gente gosta porque a gente consegue enxergar, às vezes até pegar, Que é o caso aí dessa folha, olha aí, ela está perdendo, a sua coloração e a gente consegue ver essa transformação que ocorre nessa folha. E o simbólico também é muito legal, o simbólico. Como exemplo, eu trago a tabela periódica. Então, se a gente pegar um livro de química, a gente vai ver que a química ela está nesses 3 níveis, Esses 3 níveis são explorados no livro de química e também é uma forma que a gente utiliza aqui em nossas aulas também, tá bom? E onde está a química, professora? Eu acho que química só está em laboratório. Eu acho que química é coisa para o profissional da química saber. Eu, como aluno, não preciso saber o que é química, não preciso saber onde está a química. Isso aí não é verdade. Você se engana nisso, tá? Se você se você olhar, o seu creme dental preferido, o rótulo, você vai ver que existe muita química presente
nesse simples produto que é o creme dental, né? Que tem uma função de fortalecer os nossos dentes, proteger nossos dentes, né, contra cárie, bactérias e dar um hálito agradável. Então a gente percebe que num simples creme dental, quanta química existe para chegar nessa formulação e isso chegar em nossas casas. E assim evitar transtornos nos nossos dentes, né? E a ida ao dentista. Então a química ela está em tudo. Ela nos acompanha 24 horas. E todos os produtos presentes em nossa casa têm química. Até disse para vocês, se algum produto industrializado tem a palavra natural, é uma propaganda enganosa, porque natural ela não é, ela é artificial, porque no momento em que um produto tem a interferência do homem, ela deixa de ser natural, tá bom? E aí, a química, ela contribui porque eu escuto professora dizer que a química, ela destrói o meio ambiente, ela causa prejuízos em determinadas coisas. Às vezes a gente se alimenta mal por causa de alguns processos químicos, da química, que fazem com que determinados produtos sejam falsificados, mas isso não é culpa da química, tá certo? Ela contribui e muito para a nossa vida, principalmente para a nossa qualidade e conforto. E aí eu trouxe três ramos onde tem a contribuição da química, que é na agricultura. Agricultura, posso falar dos adubos, porque vocês sabem, né, que tem solos que eles são muito pobres em nutrientes e tem elementos químicos que são adicionados, né, ao adubo industrializados, e eles têm essa função de fortalecer o solo, e assim esse solo ele vai fazer com que haja uma plantação ali, né? Favoreça o crescimento da planta. Também tem os inseticidas, né? Que são importantes na lavoura porque mata algumas pragas, insetos que podem destruir, né, um trabalho todo de plantação. Agora, o uso desses agrotóxicos, ele se torna perigoso quando a pessoa que está manuseando, ela não sabe utilizar da forma adequada, viu, gente? Então, é sempre necessário você seguir as instruções do rótulo do produto e utilizar equipamentos de segurança, até para a sua própria saúde. Na medicina, muitos dos equipamentos utilizados para diagnosticar alguma doença tem ali o estudo da química. E a nossa casa? Eita, nem se fala, né? Nossa casa, ela tá cheia de produtos da química, onde houve estudos para se chegar naquele determinado produto. O mais importante de tudo isso é que esses produtos que nós utilizamos, eles são feitos, né, de uma forma que não nos prejudique. Então é muito importante comprar produtos que realmente que te dê segurança. Não compre produtos que você não tem o controle, né, e fiscalização de órgãos públicos, tá bom? Na química ocorre alguns fenômenos. Os fenômenos, eles podem ser físicos e químicos. Mas eu não sei o que é um fenômeno, professora. Então eu vou dizer para você o que é um fenômeno. Como que ocorre um fenômeno, né? Olha aí, o fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria
Então, qualquer transformação sofrida pela matéria é denominada de fenômeno. E esta transformação podem ser de dois tipos: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Vamos aprender a diferença de um e de outro? Vamos lá? Então, o que são fenômenos químicos? Olhando para a imagem, não olhe nem para a definição ainda não. Eu quero que vocês observem as imagens. Porque as imagens, elas querem dizer muito. Ali eu estou tendo o quê? Uma combustão do carvão, e ali eu estou tendo a ferrugem. Então, observem vocês que o carvão, que é matéria, não é isso? Ele está sofrendo o quê? Está sofrendo uma alteração na sua composição, assim como o ferro sofreu. Então, quando isto acontece, quando há modificação na natureza da matéria, eu classifico este fenômeno como sendo um fenômeno químico. E o que está acontecendo no mundo micro dessa matéria, professora? Sabe o que acontece? É que as moléculas, elas são quebradas e aí os seus átomos se reagrupam para formar novas moléculas, ok? E o fenômeno físico? O que seria o fenômeno físico? Vamos olhar para a imagem. Observem as imagens. Eu tenho ali o tsuru, o origami, que é uma técnica japonesa, onde você faz dobradura de papel. E tsuru, eu já disse, né, em nossas aulas, é um pássaro que vive no Japão. E na outra eu tenho uma imagem de vidros quebrados. E na outra imagem eu tenho gelo derretendo. O que você pensa? Em termos da matéria, está ocorrendo alteração nestas matérias? Não, né? O papel sofreu a dobradura, não deixou de ser papel. O vidro está quebrado, mas continua sendo vidro. O gelo é a água. E ele só está passando do estado sólido para o estado líquido. E aí vocês percebem que não deixou de ser água, foi apenas uma mudança de estado físico. Então, o que eu posso concluir com essas imagens? Sem o conceitual, o que eu posso pensar? Que fenômenos físicos é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre misturas. Vamos imaginar coisas ao nosso redor. Vamos pegar um perfume, vamos pensar num sabonete, vamos pensar num suco. Tudo é uma mistura de quê? De várias substâncias, tá? Então, o que seria mistura em química? Seria a reunião de várias substâncias. Tudo está na forma de mistura. Não tem nada na natureza que nós encontramos puro. Eles estão sempre combinados, as substâncias puras estão sempre juntas. E aí eu trouxe um exemplo para vocês Não pode deixar na própria imagem, por favor?
de misturas com aspecto sólido. Então eu tenho ali a imagem que é o ouro 24 quilates. Professora, a gente quase não ouve falar de ouro 24 quilates. A gente não vai ouvir, porque é um ouro muito caro. Sabe por que ele é caro? Porque ele é ouro, ele é puro ouro, ele é 99,99% de pureza e só tem ouro na sua composição. Por isso não é um ouro comum. Ele é a substância pura. Agora, aquele anel ali, ó, aquelas alianças ali representadas, elas são ouro 18 quilates. Todo mundo, ou não precisa se ter, né? Mas tem uma joia, né? Um ouro, um anel, um brinco. E esse ouro 18 quilates, olha atenção, é uma mistura de quê? Ele tem ouro na sua composição, ele tem ligas metálicas. Essas ligas metálicas é a combinação de ouro, de cobre, de prata, de zinco, então estão presentes, claro, gente, em pouca quantidade, mas existe, bem? E as misturas, elas podem ser de dois tipos, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos ver esses exemplos. Nesses exemplos, eu tenho misturas do tipo homogêneas. Vamos observar bem essas imagens que eu chamo de sistemas. O que você está enxergando? Uma única forma, não é verdade? Eu estou enxergando uma única forma ali, né? Eu não consigo dizer no sistema 1 quem é o sal e quem é a água. É um sistema onde o sal está totalmente dissolvido. Então, quando o sistema tem essas características, eu classifico como sendo uma mistura homogênea. Água e álcool se misturam, formando uma única fase, mistura homogênea. A aliança de ouro de 18 quilates também é uma mistura homogênea, tá bom? Mas existem misturas que elas formam fases e a olho nu é perceptível. Esse tipo de misturas eu classifico como sendo uma mistura homogênea. Vamos ver um exemplo disso? Olha ali que legal esse sistema. Então eu tenho ali um sistema gelo, água e limalha de ferro. Professora, eu não sei o que é limalha de ferro, professora. Sabe o que é? É o ferro em forma de pozinho ou forma de tiras, tá bom? Então ali eu estou enxergando 3 fases. Todo mundo concorda comigo? Eu enxergo 3 fases. Eu tenho primeira fase, gelo. Segunda fase, água. Terceira fase, limalha de ferro. Tá? E esse sistema, ele é classificado como sendo trifásico, porque tem 3 fases. E possui 2 componentes. Lembrando vocês que os componentes são as substâncias presentes no sistema. Mas, professora, ele está dizendo que só tem 2 componentes. Ele está certo, só tem 2 componentes. A limalha de ferro é um componente e a água. Mas o gelo? O gelo é a água, gente. Então, eu só tenho 2 componentes, limalha de ferro e a água. Tá certo? Muito bem. E aí,
eu tenho as classificações das misturas. Vamos lembrar novamente? Misturas homogêneas é aquela cujas substâncias constituintes não podem ser identificadas, pois possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Tais substâncias sofrem dissolução, ou seja, a sua mistura produz somente uma fase. Olha o X da questão. Misturas homogêneas, ela produz somente uma fase. Gente, esse é o X da questão. E aí, mais exemplos de misturas homogêneas. Água mineral e, novamente, o anel de ouro. Água mineral, professora? Sim, se você observar o rótulo de uma garrafa de água mineral, você vai observar que várias substâncias foram adicionadas nessa água, tá bom? E as misturas heterogêneas? Olha aí, é uma mistura, ela é denominada heterogênea quando ela apresenta duas ou mais fases. Anotem isso aí, grifem, isso é muito importante. Quando ela apresenta duas ou mais fases. E os componentes da mistura são perceptíveis. Tenho dois sistemas. Sistema 1, água e areia. Sistema 2, água e óleo. Então, esses sistemas nós observamos a formação de fases. Eu tenho no sistema 1, a primeira fase é a água e a segunda fase, a areia. E a gente observa também que está em maior... Pode deixar a imagem que eu quero que eles visualizem bastante. Vocês observam também que a água ela está em maior quantidade. Pode acontecer de você ter maior quantidade de uma substância em relação à outra. No segundo sistema, nós temos água também e óleo. Vocês podem estar se perguntando, professora, sempre tem a presença da água nos sistemas, não é? Sim, porque a água, na química, ela é um produto muito importante, ela é um solvente universal, quer dizer que ela dissolve, né, quase tudo. Então, ela é muito utilizada e vocês observam também que quando numa formulação de um determinado produto, a gente usa muitas soluções aquosas, né? Ou seja, aquela que tem a presença da água, tá bom? E aí no sistema 2 eu tenho o óleo e a água, tenho duas fases. E quantos componentes, gente? Eu tenho 2 componentes, tá certo? Então, a nossa revisão de hoje foi sobre o que é química, onde está a química, qual a contribuição da química para a sociedade. Vimos o que são fenômenos e sua classificação. Os fenômenos podem ser fenômenos físicos e fenômenos químicos, sendo que os fenômenos físicos não alteram a composição da matéria e os fenômenos químicos
há uma alteração na composição da matéria. Também vimos na revisão de hoje o conceito de misturas. Na química, a mistura é a reunião de duas ou mais substâncias. As misturas, elas podem ser sólidas, como uma aliança de ouro. Ela pode ser uma solução líquida, como um copo de água com a água e sal. E ela pode também ser uma mistura gasosa, o ar atmosférico. Vimos também que as misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam aspecto uniforme, ou seja, há uma dissolução total das substâncias presentes no sistema e aí o resultado é a formação de apenas uma fase. Exemplo, quando vamos preparar o arroz, a gente coloca a água, depois adiciona o sal. As misturas podem ser classificadas como misturas heterogêneas. São aquelas que apresentam duas ou mais fases na mistura ou no sistema. Aí eu tenho água, gelo, sal e areia, tá? Então esse sistema, ele é um sistema heterogêneo. Nos sistemas heterogêneos, eu já digo o número de fases, né? Se é 2 fases, se formou 3 fases, 4 fases, e também posso identificar os componentes, né? Lembrando que os componentes são as substâncias puras ou substâncias químicas presentes dentro do sistema, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.